Galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Li no Livro e hoje é dia da gente falar da minha TBR para outubro. Eu sei que eu estou um pouquinho atrasada aí com a minha apresentação de lista de TBR para outubro, já estamos aí se encaminhando para metade do mês, mas eu acho que sempre bom eu trazer aqui para dar uma olhada no que eu tô planejando errado, o que eu tô precisando pensar um pouco mais, mas enfim, aí coisas pro futuro, né? Mas eu gosto de trazer para vocês terem uma ideia do que eu tô lendo, que eu pretendo ler ao longo do mês e a gente vai corrigindo o curso aí ao longo do mês passando. Então, vamos lá. Para iniciar o mês, eu preciso fechar duas leituras que eu estou lendo com algumas amigas. Então, a primeira delas é Assistente do Vilão, que é um livro aí que fazia um tempinho que eu estava querendo ler, uma pegada meio Sessão da Tarde, uma pegada meio Shrek, é o que a galera vende, né, pra essa história. Eu sei que vai trazer aí uma protagonista, na verdade eu já sei porque eu já tô lendo, né? Mas vai trazer uma protagonista aí que ela vai trabalhar para um vilão, ela vai ser assistente do vilão, que é o nome da história, e vai ter toda essa pegada de mundo mágicos e coisas mágicas, e ela trabalhando, então, digamos, pro lado errado da história, mas como a gente sabe, né, ou a gente vai comprar a história do vilão, ou a gente vai ver que o vilão não é tão vilão assim. Então alguma coisa vai acontecer ao longo do caminho. Acabou que vai pegar bem esse comecinho de mês, então provavelmente vai ser uma leitura que eu já vou finalizar aqui no começo. E vou tentar trazer agora vídeos, em vez de trimestrais, talvez mensais sobre minhas leituras, porque daí eu consigo falar um pouco mais de cada livro. Então logo mais terá minhas reações. E o segundo que eu vou fechar é A Loja dos Sonhos, da Jojo Moyes, que é uma leitura que eu tô fazendo, que tá sendo muito chuchuzinha, porque fazia bastante tempo que eu não lia nada da Jojo. Eu tenho relações muito boas e outras... Eu nunca tive nenhum livro exatamente que eu não gostei dela. Mas teve dois aí que foram muito maravilhosos, que é Um Caminho para a Liberdade e A Garota que Você Deixou para Trás, que é um dos meus ainda favoritos aí que eu lembro da história assim com muito carinho. E essa aqui vai trazer uma protagonista em que ela abre uma loja numa cidade assim do interior da Inglaterra, que tem uma relação assim com a família dela, que a família dela é um pouco rica, então ela vive meio que à sombra dessa história familiar. Ela é uma menina complicada, menina não, já é uma mulher complicada, e ela vê nessa loja então a ideia e a opção, né, uma chance de recomeço da vida dela mesmo, que ela não sabe muito o que ela quer e pra onde ela quer ir. Então essa pegada bem protagonista complicada e vida desgraçada, gosto muito, muito drama. Então tá sendo uma leitura bem legal e também vou trazer aí, assim que eu finalizar e fechar essa história, eu vou trazer um pouco aí mais as minhas impressões. Entrando no mundo do King, então, nas leituras coletivas do King, eu estava adiantando um pouquinho Colorado Kid, ou como que é? O Rapaz do Colorado, acho que foi traduzido. Eu não sei exatamente se tem uma tradução oficial, mas não tem mais a publicação, não tem nenhuma edição agora, né, disponível dessa história, então é uma história que a gente tem que ler ou em inglês ou meios duvidosos. Mas enfim, é uma história curtinha, tem aí suas 200 páginas, bem chuchuzinha mesmo. Peraí que eu vou pegar, eu tenho uma edição aqui em inglês. Essa é a edição, então, que eu tenho, acho que dá pra ver aqui, que é em inglês mesmo, The Girl Who Loved to... Ih, peguei errado, não temos Colorado Kid, né? Eu me confundi, nós não temos Colorado Kid, só temos Tom Gordo. Tá bom. Mas enfim, é uma história curtinha de 200 páginas, vai envolver uma cidade litorânea, provavelmente no Maine, que acontece uma coisa muito perturbadora lá envolvendo a história do menino do Colorado, enfim, o rapaz do Colorado. Eu comecei a ler, eu li mais ou menos uma metade no mês passado e quero finalizar aqui nesse começo de outubro pra, enfim, dar uma adiantada, porque eu tô bem atrasada nas leituras do King, quero ver se esse ano, fim de ano, eu coloco em dia tudo que tá atrasado. Mas a grande estrela desse mês é Torre Negra, a Torre Negra, que é o volume 7 aí, né, da história da Torre Negra, com suas singelas 860 páginas, então nós que lute. Eu já fiz aqui um cronograma de leitura para conseguir passar por tudo isso. É uma história que às vezes eu tô de bem, às vezes eu tô de mal, tem momentos que é bom, tem momentos que é barriga, tem momentos que... O que você tá fazendo, King? Eu não sei, sabe? É uma mistura de sensações e não é uma mistura de sensações muito boas quando envolve 800 páginas em jogo, mas enfim, como é o King, a gente tá aqui no final da história, vamos nos animar ou não pra seguir nessa vida. Então é isso, não tem mais o que fazer, temos que ler e espero trazer resenha logo aí dessas leituras. Tô tentando pôr em dia as resenhas do King, principalmente essa aqui, né, que eu acho que é uma bombástica, e pretendo também trazer uma resenha falando sem spoilers e talvez com spoilers da Torre Negra como um todo. Vamos ver.
Também para esse mês é minha ideia de fechar aqui um projeto com umas amigas, que é um projeto que eu tenho muito carinho, que é ler os livros da Taylor Jenkins Reid. Eu ainda não fechei, faltam 2, então nesse mês leremos Evidências de uma Traição, acho que esse é o nome em português, que é uma novelinha curtinha, né, sobre dois esposos, né, que eles trocam cartas. Então ele é casado com uma mulher, ela é casada com um cara, e os cônjuges deles estão tendo um caso, e esses caras, com todo respeito, cornos, vão trocar as cartas, né? Então vai ser uma bafafale, né? Pra variar, Taylor causando polêmicas. Então vai ser uma leitura rapidinha, então provavelmente de boa fechar esse mês. E na sequência a gente vai ler o último da Taylor, que é o último publicado dela, que é Carrie Soto Está de Volta. Esse aqui provavelmente vai ser uma leitura que vai ser terminada em novembro, não acredito que dê tempo de fechar em outubro. Mas, né, começarei agora em outubro e eu já tô muito... Ai, é que eu amo muito, né, a Taylor. Malibu, que foi o último que eu li, foi maravilhoso. Já tá embaralhando na minha cabeça qual que é meu preferido. As protagonistas são muito boas, as histórias são muito babado, então é muito difícil escolher. E eu já estou prontíssima pra amar a Carrie, porque ela aparece, né, em Malibu. Eu já amei ela lá, então provavelmente vou amar ela aqui também, porque ela tem essa vibe meio Meninas Malvadas, assim, que difere um pouco das protagonistas dela. Não sei, mas pelo menos difere bastante da última protagonista, que era a Nina, que era muito garotinha querida, assim. Adoro ela, mas ela é mais, né, good girl. Mas enfim, estou muito animada pra fechar e também para estar pronta, que assim que a Taylor lançar alguma coisa que já tá na hora, inclusive, né, ela já tá atrasada, vou poder ler assim fresquinho, saindo do forno. Então, vai ser um mês de muitas emoções. Outra leitura que eu vou fazer em conjunto com uma amiga vai ser A Quarta Asa, finalmente. Aí dei uma segurada, não sabia se ia, se ficava. Eu sempre estou pronta pra amar as histórias e dificilmente não vou gostar porque todo mundo gosta. Mas estou bem animada agora pra fazer a leitura da Quarta Asa e provavelmente já na sequência, talvez se eu gostar, pegar o segundo. Vai ser mais uma leitura que eu vou começar esse mês, provavelmente terminar em novembro, porque é leitura com amigas, né? A gente faz o cronograma, então tem as semanas marcadas, não é uma coisa que eu vou engolir, ou vou, não dá pra saber, né? Vai que eu fico super emocionada e leio tudo de uma vez só. Mas, enfim, tô bem animada, não sei nada sobre a história, eu só sei que tem a fantasia, protagonista, e é isso que eu quero saber, também vou meio no escuro. A minha ideia é ler o livro, provavelmente em inglês, com um audiobook em paralelo, porque eu achei não, né? No Audible tem disponível um audiobook desse livro, que é um audiobook que é com ambientação junto, eles chamam de como se fosse áudio dramatizado, digamos assim, e que vai ter sons de fundo, sons ambiente, várias vozes diferentes para vários personagens, então parece bem legal. Estou pronta para embarcar nessa aventura. Para esse mês também está marcado para continuar aí a minha leitura de Brandon Sanderson, do Cosmere. Tava pensando como é que era o nome do universo, Cosmere. E a gente vai ler então Warbreaker, que vai ser uma aventura, eu não sei, é um livro único dentro da Cosmere que vai trazer, eu sei que vai ser 2 irmãs protagonistas, uma parada maluca ali de magia e tudo mais, aquele rolê, Brandon Sanderson, mas parece muito legal e eu tô muito animada pra ler esse um pouco desconexo, porque Mistborn foi uma aventura muito boa que talvez eu traga a resenha aqui pro canal, vamos ver se eu me supero pra escrever. Mas estou também ansiosa para ler uma coisa um pouco mais à parte, como foi o caso de Elantris, que geralmente rouba meu coração. Então, provavelmente vou começar em outubro e finalizar em novembro, mas, enfim, trarei updates nas leituras do próximo mês. Por último, eu vou deixar no ar 2 leituras aqui que eu não sei se vai dar tempo de eu fazer, mas que eu quero muito tentar, que é... Primeiro deles, ler Herdeiras do Mar, porque tem um grupo de leitura coletiva que eu acompanho, que eu li 1 ou 2 livros, eu acho, junto, mas acabou que não deu mais a corrida da vida, e eu deixei pra trás, e eu queria muito ler Herdeiras do Mar, e eu sei que é uma leitura que não necessariamente conversarei muitas pessoas próximas a ler, porque é uma leitura desgraçada, né, sobre guerra e mulheres sendo... é muito difícil, bem pesado, assim, elas são meio traficadas e são as mulheres, a história das mulheres coreanas que eram raptadas de casa e serviam como mulheres de conforto para os soldados japoneses, se eu não estou errada, mas eu acho que é essa vibe. Então é uma leitura pesada e intensa e que eu acho que é muito legal de ter numa leitura coletiva e para discussão final principalmente, né? Então tentarei fazer essa leitura, até porque não é um livro muito grande, tem umas 300 páginas, e se eu for ler, acho que eu vou ler agora, porque senão eu não vou ler mais. Então vou deixar aqui no ar, mas
claro, se couber, porque tem bastante coisa em paralelo. E o segundo, que é um livro que eu tenho aqui, que tá nos meus 15 para esse ano, que foi com Jesus, esses 15, mas que eu tô com muita vibe de ler, porque a gente tava fazendo maratona do Alien pra assistir o novo que saiu, né, o Alien Romulus, e que é Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, que vai trazer aqui uma ideia de uma missão de uma nave. O cara acorda na nave e ele não lembra nem o nome dele, não lembra o que ele tá fazendo ali, tá tudo perdido, mas ele é o cara responsável pela missão que pode salvar a Terra, pode salvar o planeta dele, sei lá, alguma coisa assim, ou a galáxia, ou qualquer coisa. Mas enfim, a ideia é que ele é um cara muito importante e ele não lembra porque ele perdeu a memória. Então, bem vibe, espaço, missões, tará, que é a mesma coisa das colonização do Alien lá, que a mesma vibe, né, no caso. Que eu tô com bastante vontade de ler por ser essa ficção científica mais atualizada, que faz tempo que eu não leio. Vamos ver se vai rolar, eu tô com bastante vontade de ler esses, mas tem bastante coisa, os livros que eu peguei pra ler, principalmente leituras coletivas, são meio grandinhos, então os astros têm que se alinhar, os deuses da leitura, porque às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então, fica aí no ar, mas esses são os livros que eu pretendo ou gostaria de ler esse mês. Então, galera, por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Deixa aqui embaixo se vocês já leram esses livros, se vocês têm vontade de ler. E a gente se vê, então, no próximo vídeo.